Ele seria o presidente mais popular da ditadura e comandante do período mais violento. Mas em 1969, era um general desconhecido. Com Costa e Silva incapacitado por um derrame, o vice impedido de assumir e o Congresso fechado, os generais decidiriam quem herdaria os poderes do AI-5. Sob seu governo, o Brasil cresceria em ritmo extraordinário, cantaria o tricampeonato e vestiria a camisa do Brasil Grande, enquanto a repressão entrava na fase mais sistemática da ditadura. Quem era o general escolhido pelos quartéis? O regime organiza aquilo que um historiador chamaria, com ironia, de única eleição direta da ditadura, uma consulta restrita a generais, almirantes e brigadeiros da ativa, com regras confusas e votos que não tinham o mesmo peso. Um general surge como candidato capaz de romper o acordo da cúpula. Afonso Albuquerque Lima. Popular entre setores da jovem oficialidade, defendia a reforma agrária e maior centralização econômica, ideias que assustavam tanto o alto comando quanto o empresariado. A sucessão revela que a ditadura não é um bloco único. Dentro dos próprios quartéis, disputam-se projetos diferentes de autoritarismo. Médici vence com folga no Exército, por margem estreita na Aeronáutica e depois de um impasse resolvido sob pressão dos fuzileiros navais na Marinha. Para a maioria dos brasileiros, era praticamente um desconhecido. Dentro do regime, não. Chefiara o Serviço Nacional de Informações, comandava o Terceiro Exército e defendera o endurecimento que desembocaria no AI-5. Antes de aceitar, impõe uma condição: garantias de unidade e obediência dentro das próprias Forças Armadas. Em 30 de outubro de 1969, toma posse, com o Congresso reaberto por poucos dias, só para revestir a escolha de aparência legal. Em seu discurso, promete consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia aos direitos fundamentais do homem. Os fatos dos anos seguintes tratariam essa frase com ironia. Menos de uma semana depois da posse, a máquina repressiva que Médici herdava exibiria sua primeira grande vitória. Quem era o homem que a ditadura mais queria eliminar? Carlos Marighella, ex-dirigente do Partido Comunista Brasileiro e fundador da Ação Libertadora Nacional, a ALN. Na noite de 4 de novembro de 1969, caminha por uma rua de São Paulo levando uma pequena pasta preta, rumo a um encontro marcado. Não sabe que a polícia chegou até ali, torturando 2 frades dominicanos que ajudavam militantes clandestinos. É emboscado e morto a tiros numa operação comandada pelo delegado Sérgio Fleury, menos de uma semana depois da posse do general que ninguém conhecia. Sua morte não encerra a luta armada, mas marca a virada. Havia violência armada praticada por organizações revolucionárias, ALN, VPR, MR8, que buscavam apoio em Cuba, defendiam projetos revolucionários de esquerda, assaltavam bancos, sequestravam diplomatas e algumas de suas ações mataram militares, policiais e civis. E havia a repressão do Estado. Não eram forças equivalentes. De um lado, grupos clandestinos pequenos e fragmentados. Do outro, o Estado, com orçamento público, quartéis, polícias, tribunais militares e uma rede nacional de informações. Só em 1970, as denúncias formais de tortura em auditorias militares chegaram a 1.206, e a cronologia do período registra ao menos 30 mortos pela repressão política. Naquele mesmo ano, o modelo criado em São Paulo com a Operação Bandeirante é incorporado e espalhado pelo Estado. Surge o sistema DOI-CODE, subordinado aos comandos militares de cada região, uma sigla que se tornaria sinônimo da repressão nos anos seguintes. A cúpula negava publicamente a tortura, mas não desmontava os centros,
não investigava as denúncias a sério e chegou a promover ou condecorar agentes envolvidos na repressão. Enquanto essa guerra secreta avançava porão adentro, o Brasil, na superfície, vivia um espetáculo completamente diferente. O que dominava as conversas, as rádios e as televisões naqueles mesmos meses, falava-se em Brasil grande, Brasil potência. Adesivos espalhados pelo país diziam: Brasil, ame-o ou deixe-o. Os números pareciam confirmar o discurso. Em 1969, o PIB cresce 9,5%. Em 1970, 10,4%. A inflação ainda rondava os 20% ao ano, mas recuava frente aos níveis do início da década, enquanto exportações, crédito e consumo de bens duráveis avançavam. As famílias compram televisão à prestação. O número de aparelhos quase triplica em 6 anos. A época combina crescimento, futebol, obras e patriotismo numa publicidade de otimismo nacional. Em junho de 1970, o Brasil conquista o tricampeonato mundial de futebol, no México. Médici abre os portões do Palácio da Alvorada, veste mangas de camisa e sai com uma bola no pé. O país canta 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Segundo o relato de um militante, naquela mesma noite, no esconderijo da ALN em Copacabana, disparos feitos pela janela foram confundidos pelos vizinhos com fogos da comemoração. Do lado de fora, a imagem que o Brasil projetava era de estabilidade inabalável. No ano seguinte, um senador americano usaria a expressão que resumiria aquele período. Chamava-se Jacob Javits e, em depoimento ao Senado, definiria o Brasil como uma ditadura consentida. Avaliação que Richard Helms, diretor da CIA, endossaria. A expressão capturava o paradoxo do período. Crescimento, consumo e propaganda ampliavam a aceitação do regime, enquanto a dimensão sistemática da tortura e das mortes políticas permanecia encoberta. O censo de 1970 revelava o outro lado do milagre. Os 5% mais ricos concentravam 36,3% da renda nacional, quase a mesma fatia que cabia aos 80% mais pobres. Mas essa aceitação real tinha um sustentáculo menos espontâneo do que os hinos publicitários sugeriam. Qual ferramenta impedia que esse outro lado da história alcançasse a maior parte do país? A censura. Ela operava por vários caminhos: censores dentro de redações, ordens transmitidas por telefone, determinadas letras e roteiros submetidos previamente, livros apreendidos, espetáculos proibidos. Em 1970, Apesar de Você, de Chico Buarque, vende cerca de 100 mil cópias antes que a censura perceba seu sentido político. A música é proibida, os discos são recolhidos e a execução pública desaparece das rádios. Nesses primeiros anos do governo, Caetano Veloso e Gilberto Gil ainda estavam exilados em Londres. Geraldo Vandré vivia fora do país. Mesmo sob censura, veículos como o Pasquim driblam os analistas com metáforas e duplos sentidos, mantendo algum espaço de ironia. Enquanto a oposição cultural driblava a censura como podia, os grupos armados clandestinos, cada vez mais cercados, recorriam a uma última arma de pressão: reféns estrangeiros. Em junho de 1970, sequestram o embaixador da Alemanha Ocidental, trocado por 40 presos políticos banidos do país. Em dezembro, o embaixador suíço, trocado por 70. Em novembro, a Arena, partido do governo, conquista mais de 2/3 das cadeiras da Câmara numa eleição marcada por cassações, censura e pressão administrativa contra o MDB. Era o retrato completo do período: propaganda embalando um crescimento real, repressão sistemática estreitando drasticamente o espaço de qualquer oposição organizada. O paradoxo não era acidental.
Quanto mais a economia crescia e mais a televisão entrava nas casas, mais fácil ficava justificar, para boa parte da classe média, o silêncio sobre o que acontecia nos porões. Restava uma pergunta que nem os generais mais linha dura sabiam responder com certeza. Até onde essa máquina poderia avançar? E o que aconteceria quando já não restassem inimigos visíveis para justificar sua existência? Ao fim de 1970, duas imagens definiam o governo Médici. De um lado, presidente popular e economia acelerada; do outro, aparelho repressivo virado rotina de Estado. O crescimento e a propaganda ampliavam o apoio, a censura e a repressão reduziam a capacidade de contestá-lo. Mas esse era o primeiro capítulo. Nos anos seguintes, a mesma máquina que exibira o tricampeonato mundial transformaria o desaparecimento forçado em método sistemático, enquanto os generais discutiam quem sucederia Médici. Essa sucessão só existe porque Costa e Silva foi tirado do poder pela própria doença. Se você ainda não viu, os episódios do golpe de 1964, do governo Castelo Branco e do governo Costa e Silva estão linkados na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a parte 2 do governo Médici, a queda de Carlos Lamarca, os desaparecimentos forçados, a guerrilha do Araguaia e os bastidores da escolha de Ernesto Geisel.